Boa tarde, presidente. Primeiro, eu gostaria de agradecer às diversas entidades juristas que nos procuraram, nos subsidiaram nas últimas semanas de obstrução da PEC 9 aqui na CCJ, que possibilitaram, junto com a nossa atividade aqui, Tarcísio, de obstrução, fazer com que essa PEC ganhasse fôlego nas últimas 3 semanas do ponto de vista do debate público da sociedade. E também mencionar que os veículos de imprensa, nos últimos dias, apesar da quantidade de temas polêmicos e fundamentais de serem tratados no que diz respeito ao conteúdo do debate aqui do Congresso Nacional, também deram cobertura para a gravidade da PEC 9, algo que foi fundamental para que o debate pudesse ter sido ampliado na sociedade brasileira. E dizer que não é verdade que as regras que foram estipuladas para o último pleito eleitoral não puderam ser cumpridas. Elas não foram cumpridas por uma opção política dos partidos políticos brasileiros. Não é à toa que essa é a 4ª lei que institui a anistia para os partidos que não cumprem com a legislação que é amplamente conhecida antes da disputa eleitoral. É a 4ª vez, só que essa é a maior anistia da história. Uma anistia ampla e restrita para os partidos políticos que não cumprem com as regras que são amplamente discutidas pela sociedade, inclusive. No que diz respeito às cotas étnico-raciais e cotas de gênero, o TSE fez uma série de seminários e audiências, ouviu especialistas, juristas, ouviu os partidos políticos, fez uma análise com base nas eleições anteriores. Era um acordo da sociedade de que era necessário instituir essa lógica das cotas. E só teve um endurecimento das regras porque não houve cumprimento nos anos anteriores. Como eu disse, houve 3 outras anistias antes dessa proposta na PEC 9. No ano de 2015, no ano de 2019, no ano de 2021 e agora no ano de 2023. A Folha de São Paulo, no dia de ontem, noticiou o PROS, um partido político que foi incorporado a um novo partido, gastou milhões de reais com contratação de garçom, fazendo churrasco, reforma de piscina, reforma de casa, dinheiro público, presidente. A última eleição foram destinados cerca de 6 bilhões de reais de recursos públicos para o financiamento de campanha. Recursos esses que precisam passar por regras, por transparência, por acompanhamento da sociedade, pois nós estamos falando de recursos públicos. E os partidos políticos que sabem quais são as regras, não as cumprem porque sabem que depois os seus parlamentares vão votar um projeto de lei que garante a autoanistia. É disso que se trata, é não garantir a boa aplicação daquilo que é dinheiro público da sociedade brasileira. E aqui quais são os principais setores atingidos por essa irresponsabilidade, por essa opção política? Mulheres e negros. Ações afirmativas, cotas, são os principais mecanismos para poder ampliar a participação política de mulheres e negros em todo o mundo. E pelo fato do Brasil ter regras ainda muito brandas, e por ano após ano votar anistia sobre as regras que cria, é que faz com que o nosso país seja lanterninha na América Latina, na representação de mulheres nas casas legislativas. Nós estamos atrás de países como Paquistão e Arábia Saudita, deputado Tarcísio, que todo mundo sabe são partidos que não garantem políticas de proteção aos direitos das mulheres, que são países agressores contra as suas próprias mulheres, pois nós estamos atrás desses países no que diz respeito à participação política feminina. Esse ano, nós temos a maior representação da história aqui na Câmara. Nós somos 91 deputadas, de um total de 513. A maior representação da história porque, ano após ano, nós fomos conquistando ações afirmativas que possibilitassem, de fato, a nossa participação. Porém, ainda é insuficiente, ainda é aquém da necessidade da sociedade brasileira, justamente porque os partidos não cumprem com as regras e depois anistiam a si próprios por não cumprirem com essas regras. No Senado Nacional, a representação é ainda inferior. Se aqui nós somos 17% das cadeiras, no Senado são
12% das cadeiras. E o que diz respeito à representação de negras e de negros, aqui na Câmara somos 26% e no Senado são 25%. Então, os dados, os números indicam a necessidade de ter respeito com as regras que são criadas para poder impulsionar essas candidaturas. Não é um mero detalhe. E eu quero aqui argumentar com alguns dos temas que foram trazidos pelos deputados e deputadas que estão defendendo a aprovação da PEC 9. Primeiro, dizendo que as regras foram apresentadas de forma assodada, em cima da hora, para as eleições de 2022. Primeiro, que não é verdade. Uma decisão judicial do TSE determinou no ano de 2018 que deveriam ser aplicados recursos proporcionais à quantidade de candidaturas femininas. Foi, de fato, para a última eleição que se incorporou que essa regra também se estendesse para as candidaturas de negras e de negros. Acontece que essa PEC, no seu artigo 3º, propõe a anistia para o ano de 2022 e para todos os anos anteriores. Então, não se trata de um problema de ter sido aprovado de última hora, porque não foi aprovado de última hora e porque anistia os anos anteriores também. E aqui, presidente, entra nessa PEC algo que já foi superado na sociedade brasileira. Está se propondo indiretamente a volta do financiamento empresarial de campanha, à medida em que permite que pessoas jurídicas possam financiar, auxiliar os partidos a pagarem multas eleitorais até o ano de 2015. Recursos que poderiam ser utilizados por esses partidos, inclusive, para impulsionar e possibilitar mulheres e negros de estarem nesses lugares. Não utilizaram esses recursos e agora querem resgatar esse método que foi superado, deputado Chico, e o senhor estava aqui como um grande deputado atuando contra essa lógica do financiamento empresarial de campanha à época, justamente porque isso é pouca transparência. Significa interesses privados ditando aquilo que é escolhido e definido pelo Congresso Nacional, pelos representantes políticos. O financiamento público de campanha foi uma conquista democrática para a sociedade brasileira. E a PEC 9 tenta, em um dos seus artigos, resgatar essa compreensão que já havia sido superada na sociedade brasileira, deputado Tarcísio, mas que estão se aproveitando desse contexto para tentar retornar com um modelo que significa corrupção. Significa falta de transparência, escândalos sobre as prestações de contas dos partidos políticos. No ano, presidente, de 1995, foi a primeira vez que houve uma legislação que instituía algum modelo de cotas para as mulheres poderem participar da política. À época, se dizia que devia haver reserva de vaga para as mulheres. E o que os partidos faziam? Ora, argumentava que não havia procura das mulheres brasileiras. Por isso, as vagas estavam ali reservadas, mas elas que não vinham bater a porta. Tá bem. Houve uma nova resolução no ano de 2005, que propunha, então, que essas vagas fossem preenchidas. O que eles diziam? Olha, não deu para preencher. Foi aí que, 2 anos depois, houve uma nova resolução dizendo, se não deu para preencher, que se retirem homens para garantir que as mulheres sejam os 30%. E o que os partidos faziam, deputado Tarcísio? Não financiavam as candidaturas das mulheres. Elas estavam ali, mas eram as chamadas candidatas laranja. Estavam ali para cumprir os 30%, mas não recebiam um centavo dos seus partidos políticos, que, em sua maioria, têm como dirigentes homens brancos que são herdeiros de capitanias hereditárias políticas, que estão aqui há décadas e que escolhem quais são aqueles que vão suceder no espaço político e que obstruem a possibilidade de participação das mulheres nas suas próprias estruturas de poder e se reflete na baixa representação política aqui dentro. Foi aí que, em 2018, nós tivemos essa conquista fundamental, que foi essa resolução do Supremo Tribunal Federal, junto com o TSE, que, bem, tem a reserva, tem o preenchimento de vagas, se não conseguir preencher, que se retirem os homens para garantir que as mulheres estejam ali e que se financie, no mínimo em 30%, mas se houver mais mulheres, que haja o financiamento proporcional. Isso foi uma conquista fundamental que, de fato,
precisa avançar. E eu quero aqui dialogar com o argumento de que essa PEC seria uma oportunidade para a gente constitucionalizar as cotas, por exemplo, étnico-raciais, ou mesmo para aprimorar a legislação que garante a maior participação política de mulheres. Há uma infinidade de projetos de lei, de PECs protocoladas em andamento aqui no Congresso Nacional que versam sobre esse assunto. A PEC 9, ela não resolve nenhum dos problemas, nem da autodeclaração enganosa de algumas pessoas de que seriam pretos e pardos para corresponder às cotas étnico-raciais, nem ao problema das candidaturas laranja. Na verdade, a PEC 9 ela aprofunda todos esses problemas, à medida em que também anistia os partidos que não cumprem essas regras e não estão visando resolvê-las ou melhorá-las em nenhuma das outras PECs ou projetos de lei que estão protocolados aqui na casa. Eu, atualmente, sou uma das coordenadoras da bancada feminina. Fui eleita na última semana, junto a 3 outras colegas. Nós nos reunimos na última semana para discutir a PEC 9. E é um consenso, uma definição da nossa Secretaria da Mulher. A PEC 9 é um retrocesso para as mulheres brasileiras, para as negras e para os negros, porque depois de anos de luta e conquista judicial e também no âmbito do parlamento, essa PEC representa um retrocesso. É passar por cima de toda a discussão e toda a legislação que foi conquistada. Portanto, é um absurdo que a CCJ esteja votando aquilo que a própria Secretaria de Mulheres, que organiza as parlamentares dessa casa, repudia. Há parlamentares mulheres, inclusive, que relataram que não puderam vir aqui debater, que foram retiradas da CCJ, que estão constrangidas a fazer esse debate, porque dentro das suas legendas, seus presidentes e seus líderes pressionam para que essa regra de anistia possa ser votada. É uma violência política também contra as mulheres que internamente se insurgem para poder garantir maior participação e maior representatividade. E aqui eu não falo somente de quantidade, eu falo também de qualidade, porque quanto maior a presença de mulheres e de negros, mais projetos e pautas voltadas para a realidade desses dois segmentos que são a maioria da sociedade brasileira, que são aqueles que estão nos piores postos de trabalho, as principais vítimas da fome, principais vítimas da violência, os que moram nas regiões mais precárias, os que mais dependem de moradia, mais dependem de política pública, mais dependem dos serviços públicos, são os que menos têm oportunidade de estarem aqui presentes, e não porque não queiram, mas porque têm uma vida atarefada, sobrecarregada, têm mais dificuldade material de poder participar da política, e porque os partidos políticos representam o maior entrave que existe na sociedade brasileira para que as mulheres possam estar aqui dentro, para que negras e negros possam, em pé de igualdade com os demais segmentos da sociedade, legislar em pauta que dizem respeito às suas próprias vidas, a seus direitos, muitos deles que estão inscritos na Constituição, mas que não são garantidos através do cotidiano do que se faz na política brasileira. Então, não é nenhum tipo de oportunidade para ter nenhum tipo de aprimoramento da legislação. É, sim, mais uma oportunidade para aqueles partidos que não prezam pela ética pública, pelo bom uso dos recursos públicos, que não têm compromisso com as candidaturas de mulheres, de negros e negros, que não têm compromisso com a pauta, com a oportunidade que é ter a presença desses segmentos sociais para a melhoria do debate político e da produção legislativa que se faz nas diferentes casas de poder. Gostaria de concluir agradecendo aqui os companheiros do PSOL que, junto comigo, estão nesse processo de obstrução e dizer, mais uma vez, que de longe não é unanimidade essa pauta, nem aqui no Congresso, nem na sociedade, que nós vamos seguir a batalha caso haja comissão especial, se não for apensada nenhum outro projeto, como muitas vezes acontece aqui nessa casa, para acelerar a tramitação. Nós estaremos lá para seguir dando a batalha e, evidentemente, em plenário também. E também quero anunciar
anunciar que nós vamos entrar com um mandado de segurança contra essa PEC, porque ela é flagrantemente inconstitucional à medida em que fere o artigo 5º da Constituição Federal, à medida em que fere decisões e legislações que foram, inclusive, referendadas por esse Congresso Nacional, que obedecem à cláusula pétrea de igualdade, de oportunidades e de condições para homens e mulheres, brancos e negros nesse país. Obrigada.